Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9 e hoje nós veremos o quarto episódio da série sobre Stripe, onde eu vou explicar passo a passo como que nós conseguimos consumir as APIs com base nos papéis e permissões que nós definimos lá no episódio passado. Antes de iniciarmos o episódio de hoje, eu gostaria de continuar pedindo o apoio de vocês para compartilhar o vídeo, para se inscrever no canal e no blog, para curtir e também para acessar a área de downloads, onde eu mantenho vários projetos aí ao longo das publicações que eu já fiz, tanto no blog como no canal do YouTube. E um ponto de atenção, toda a parte teórica eu mantenho lá no meu blog e também na descrição do vídeo, sendo que na descrição do vídeo lá do canal do YouTube é um formato mais reduzido. Eu recomendo que vocês vejam toda essa parte teórica antes de nós partirmos aí para a aula, onde basicamente nós vamos colocar a mão na massa. E é importante que nessa quarta aula aí, nesse quarto episódio, vocês já tenham visto os episódios passados, porque justamente, na verdade, são pré-requisitos, né? Onde eu vi lá no primeiro episódio toda a parte de instalação e configuração do Stripe, no segundo episódio a criação propriamente dita dos Content Types e da API. No terceiro episódio nós definimos todos os papéis e permissões para o acesso, e nesse quarto episódio nós veremos o consumo desses endpoints. E a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é iniciar o nosso projeto. Então aqui no prompt nós vamos digitar Stripe e agora nós vamos colocar a palavrinha Start e não mais Develop, tá? Porque não vou precisar mais ficar fazendo a gestão dos conteúdos aí, a gestão dos Content Types, pelo menos não nesse episódio. Vou clicar aqui em Enter, aguardar aí alguns segundos e automaticamente o nosso projeto vai estar iniciado. Agora nós vamos abrir aqui o nosso dashboard. Aberto o dashboard. E então, só revisando, se vocês puderem aí, eu recomendo assistir o episódio anterior, onde nós definimos os níveis, né? Não sei se vocês se recordam, mas nós temos dois níveis de acesso por padrão, o autenticado e o público, e nós vamos testar todos os endpoints com base nessas permissões que nós definimos aí no episódio anterior. Qual a ferramenta que nós vamos usar para a gente testar as chamadas aos endpoints? Eu construí há um tempo atrás aí uma série onde eu expliquei, na verdade eu criei vários vídeos, né, onde cada vídeo eu expliquei uma ferramenta distinta para fazer os testes relacionados à API. Eu vou deixar esse link lá na descrição do vídeo e também no blog, e ele está correndo aí como se fosse um card aí do YouTube, onde vocês podem basicamente clicar no vídeo, clicar nesse card e você já vai ser direcionado aí para essa série onde eu falo das ferramentas de teste de API. Eu recomendo que vocês assistam também toda essa série para vocês terem uma noção da quantidade de ferramentas aí, as ferramentas que eu entendo que são as mais importantes para a gente fazer toda essa parte de teste de API. E para o episódio de hoje nós vamos usar uma ferramenta chamada REST Client. Então nós vamos clicar aqui na aba, o REST Client ele já está aberto. Era uma ferramenta bem simples de usar, e a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos testar os endpoints que nós definimos como endpoints públicos, né, que seria o count, o find por ID e o find. Como que a gente usa aqui? Então nós vamos primeiro fazer uma chamada, um consumo do endpoint de count. Então o método que nós vamos usar aqui é o get. A URL, como é que ela funciona? Eu vou manter a mesma URL lá do admin, que é o localhost porta 1337, porém sem o /admin, e no lugar eu vou colocar o /count, /tarefas, que é o nome lá do meu content type, /count. Vamos clicar aqui em send. E automaticamente ele me trouxe um código de resposta 200, significando que a resposta aí da chamada endpoint foi ok, bem sucedida. E ele me trouxe a quantidade de 2, que é justamente a quantidade de tarefas que nós já havíamos criado aí nos episódios passados, tá? 2 tarefas. Então esse é o primeiro endpoint, com acesso público, bem tranquilo. O próximo endpoint que nós vamos testar aqui é o de find. Nós vamos manter o mesmo método,
get. Aqui na minha URL eu só vou apagar esse count aqui e deixar só tarefas. Vou clicar aqui em send. Também me trouxe o código de resposta 200 ok, bem sucedido. E aqui ele me lista todas as tarefas que eu tenho, tá? Eu tenho a tarefa com ID 3. É importante perceber aqui que quando a gente criou lá os content types, automaticamente, à medida que a gente vai criando os conteúdos, ele vai criando IDs aqui auto-incrementos, tá? Então, IDs únicos. Então aqui eu tenho o ID 3, o ID 4, e aqui título, início, né, que são os campos, né, que fazem parte do content type, título, início, fim, descrição. Ele cria duas propriedades aqui, duas chaves, né, automaticamente, né, para controle do próprio gerenciamento da API, que é a data de criação e a data de atualização. Isso são na verdade campos que foram criados automaticamente. E aqui o status, que ele tem uma relação lá com o content type status, e olha que legal. Então aqui eu abro uma outra estrutura, né, em array aqui, onde eu tenho um ID também do status, o nome e aqui as mesmas chaves, né, tanto o create at como update at. Isso vale aí para cada tarefa que está sendo listada aqui. O próximo endpoint que nós vamos testar é o Find por ID, Find by ID. Então, eu fiquei com dúvida, eu não sei qual que é o endpoint. Basicamente, você entra aqui no strap, vem, por exemplo, aqui no public, né, dentro lá dos papéis e permissões, e aqui, logo aqui embaixo, ele vai te listar todos os endpoints, e a gente vai fazer um teste nesse aqui, ó, nesse endpoint find one. Vou clicar nele. E aqui é então a rota, né, o URL que eu preciso digitar lá, que é o método get, barra tarefas, barra o ID que eu quero pesquisar. Então nós vamos vir aqui, tarefas, barra, eu quero pesquisar o ID 3, vou clicar aqui no botão send, automaticamente ele me trouxe um código de resposta 200 com sucesso, e ele me trouxe só a tarefa 3. Né, com ID, título, início, todas as propriedades que eu tenho aí dentro todos os campos que eu tenho dentro do meu content type tarefas. Tá? Então com isso a gente testou todos esses acessos públicos aí que a gente havia configurado no episódio passado. Com exceção aí do content type de status, que é o mesmo padrão, eu não vou chegar a mostrar aqui para vocês. E agora a gente vai testar os endpoints que estão lá definidos como com papel de autorização, tá? De autenticado. Então eles precisam passar por um processo anterior a efetivamente o processo de consumo do endpoint. E quando eu digo passar por um processo anterior, a gente precisa se autenticar inicialmente, né? Então a gente vai usar um endpoint chamado outLocal, inicialmente para ele se autenticar. E aí qual que seria o fluxo? Autentica, automaticamente ele vai criar um token, né, chamado JWT, no formato JWT, que é JSON Web Token, e aí a gente vai pegar esse token e vai passar ele como parâmetro de autorização lá no cabeçalho da próxima chamada ou das próximas chamadas que a gente for fazer. Ok, como que a gente faz isso? A gente vai ver isso agora, tá bom? Então nós vamos clicar aqui, eu já tenho um exemplo pronto. Nós vamos chamar esse endpoint inicialmente para cada acesso autenticado que a gente for fazer, tá? Desculpa, para o primeiro acesso autenticado que a gente for fazer, porque esse JWT ele tem um tempo de vida. Então, enquanto esse tempo de vida, esse token ele for válido, você pode fazer N chamadas sem precisar fazer a autenticação novamente. Então, aqui nós vamos chamar o método, ele vai ser o post, a URL vai ser localhost porta 1337, /out /local. Aqui no body nós vamos criar dois parâmetros, né? Já estão criados aqui. O primeiro parâmetro é chamado identifier. O valor dele é o e-mail que eu criei lá no meu usuário, né? Lembre-se que eu criei um usuário chamado username pcamargo, e-mail contato@sw9. Então aqui o contato. O outro parâmetro no body é o password. E aqui o password de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai clicar aqui em send, aguardar aí alguns segundos.
e automaticamente ele vai me trazer um JWT, que o token é justamente esse aqui, ó, tá? O que a gente vai fazer com esse token? A gente vai copiar esse token para que a gente possa utilizar aí nas próximas requisições que a gente for fazer. Então, copiando o token. E agora eu queria mostrar para vocês, antes da gente consumir, vários retornos aí de respostas a uma chamada de endpoint, né? Então, nós vamos ter retorno 403, o retorno 401, e eu queria mostrar isso para vocês, tá? Essas variações. Como agora nós já temos então o JWT, o nosso token, nós vamos fazer as chamadas, simular as chamadas aos endpoints que estão vinculados a um papel de autenticação, né, que seria aí o create, e também eu vou testar o delete, tá? O update eu vou deixar de fora aí dessa aula, aí, dessa apresentação. É importante que agora nós vamos testar alguns retornos de chamada IP que a gente faz, né, alguns status code, para vocês terem uma noção exata aí do que retorna quando as várias possibilidades de retorno aí quando a gente faz a chamada a um endpoint que exige autenticação. Então nós vamos clicar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer, né, nós vamos utilizar então o endpoint lá de criação da tarefa. O método dele, ele é post. A URL é só tarefas, né? Tarefas. Eu tenho que colocar no meu body aqui todos os parâmetros relacionados aos campos do content type, né? Os campos obrigatórios que eu tenho para criar uma tarefa são título e descrição. Então aqui eu vou aproveitar o que já está criado, vou digitar aqui título, vou colocar aqui título 123, descrição teste. Eu vou desmarcar aqui meu cabeçalho de authorization só para ver o retorno que aparece aqui quando eu faço a chamada a esse endpoint. Vou clicar aqui em send e olha só, ele me trouxe o status code 403, né, o código de resposta 403, indicando que é um acesso não autorizado, um acesso proibido, justamente porque eu preciso me autenticar nele, autenticar para acessar esse endpoint. Esse é o primeiro código de resposta possível que eu posso receber. Então nós vamos configurar o nosso parâmetro lá no cabeçalho, que é o parâmetro de authorization, incluindo o nosso token, para justamente ele poder passar e chamar esse endpoint. Ele já estava com ele aqui criado, eu só vou marcá-lo aqui. Então o parâmetro é chamado authorization, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu só vou deixar o meu token. Deixa eu só colar o token. Vou clicar aqui em send. E ele me trouxe o 401, que é não autorizado. E o erro, olha. Invalid authorization header format. E aqui ele me dá a sugestão do formato que eu devo usar aqui, ó. Que é authorization, better e espaço o token, tá? Então essa é uma possível retorno que ele pode me trazer. Aqui então dizendo que é o cabeçalho inválido. Vou fazer uma outra simulação para me trazer o formato de invalid token. Eu vou digitar aqui bearer, espaço, clicar aqui em send, e agora sim ele me traz o mesmo código de resposta 401 e o invalid token, tá bom? E ok, eu te mostrei todas as possibilidades aí de código de resposta, mas como que é o formato correto então de eu passar o token, né, nesse parâmetro de authorization para que me retorne com sucesso, me retorne o status code lá, o código de resposta 200. Eu tenho que usar o better e basicamente espaço e aqui o código do token, nada mais do que isso. Mantendo então essa configuração aqui do parâmetro authorization, a gente vai simplesmente clicar aqui em send. Então ele me trouxe um código de resposta 200 e criou a minha tarefa com sucesso, né? O ID 6, com o título que eu havia definido e com a descrição que eu havia definido. Então ele fez uma chamada com sucesso com base aqui no better e espaço token. E agora nós vamos fazer uma chamada para remover esse ID 6 que nós acabamos de criar. Como que a gente faz isso? A gente vai mudar o método, vai colocar método delete tarefas barra o ID.
que nós queremos. Vamos manter aqui o cabeçalho com o mesmo parâmetro de authorization, né, para que não ocorra erro aí de acesso negado ou qualquer outro tipo de erro, né, de impedir o acesso, né, à chamada ao endpoint. Vamos clicar aqui em Send. Automaticamente ele me trouxe também o código de resposta 200 e com remoção com sucesso. Como que a gente sabe que a remoção aqui foi feita com sucesso, tá? A gente vai agora chamar o público, o endpoint público, que é o endpoint de listagem das tarefas. Vou desmarcar aqui o meu header de authorization, meu parâmetro de authorization. Vou marcar o método como get. Vou deixar aqui só o endpoint como tarefas. Vou clicar em Send. E ele só me trouxe o 3 e o 4, ou seja, a tarefa 6 foi removida, tá bom? Bom, pessoal, então com isso a gente cobriu aí nesse quarto episódio toda a parte de consumo dos endpoints que foram criados lá pelo Strap com base nos content types, tarefa e status que nós criamos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Fiquem antenados que eu estou preparando novos conteúdos aí, ainda falando de Strap. Então, vários episódios interessantes aí, agora avançando um pouquinho mais na parte de documentação, no parâmetro rate limit e uma série de outras situações. Fiquem antenados aí, porque os próximos vídeos teremos novidades. Fiquem com Deus e até mais.